Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos todos de pés, vamos à leitura da palavra do Senhor. Para tanto, quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, livro do Gênesis. Vamos ler no capítulo de número 49. Lembrando sempre que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler tendo o autor presente. Todos os demais livros somam ao nosso conhecimento, nos enriquece, mas nenhum livro deve substituir a Bíblia. A Bíblia é o maior de todos os livros, porque quando nós vamos ler este livro, o autor se faz presente. E ainda de se fazer presente, nos dá o privilégio. Aquilo que nós não entendemos acerca do que está escrito, ele estará pronto para nos responder prontamente quando nós buscarmos de coração. Capítulo 49 do livro do Gênesis, versículo de número 22. Diz assim a Bíblia na tradução que tem, pois são muitas as suas traduções. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Eu gostaria de ler junto com vocês também no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 22, para ganharmos tempo. Diz assim a Bíblia: aconteceu que um mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, queridos? Quero estar assentados, por gentileza. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade que tenho de poder estar nesse tão grande trabalho nesta manhã,
de confraternização, aonde nós já sentimos a presença de Deus através dos louvores, dos testemunhos, e já fomos edificados. Nós estamos como sobreviventes, praticamente há 2 anos no meio de uma pandemia. Eu perdi os meus 3 melhores amigos que eu tinha no estado do Rio Grande do Sul para a Covid-19. Um morreu em janeiro, o outro em fevereiro, o outro em abril. Mas num número de mais de 600 mil mortos, Deus resolveu nos preservar. E nós somos sobreviventes, por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Deus teve misericórdia e nos manteve por mais um tempo. E com certeza Ele deve ter algum propósito bem definido e estabelecido para todos nós. Uma satisfação rever aqui nosso irmão Jorge Lemos, que é o presidente de honra deste tão grande trabalho. O resultado desse trabalho vai ser reconhecido lá no céu. E eu estava ouvindo aqui o Rodrigo falando que ele olha aqui de cima e vê a história de muitas pessoas. Mas tem muitas histórias que aconteceram por esse desafio que ainda muitos de vocês não têm conhecimento. Tantas e tantas coisas que aconteceram, mas que lá no céu um dia será revelado. E lá nós teremos, cada um de nós, a nossa recompensa. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja, lhe dê saúde junto com o Rodrigo, com a Jucinéia. Que Deus guarde a sua família, para que vocês possam, no decorrer dos anos, continuar fazendo muito mais do que já tem feito. Que Deus em Cristo abençoe ao irmão Miguel, que é o vice-diretor geral aqui desse trabalho. O irmão Milton foi o que deu testemunho aqui, está há praticamente 30 anos aqui, irmão Milton. Eu fiquei tão feliz de lhe ouvir, muito agradável. E eu saí de casa com desejo de dar um presente para alguém. E olhando para o senhor, eu senti de doar para o senhor um presente nessa manhã. Eu vou lhe dar o meu relógio de presente para o senhor. É um relógio caro, um relógio bom que eu gosto muito, tá bom? Eu vi que o senhor não tem relógio, eu quero lhe presentear, tá bom? Que o senhor possa fazer um bom uso. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe para você, tá bom? Para o senhor orar por mim e pela minha família sempre, tá bom? Não esqueça de nós. Pastor Pedro, uma satisfação revê-lo. Eu não esqueço a mensagem que eu preguei na sua igreja a única vez que o senhor me levou. Estoraque, onixa e gálbano, os 3 ingredientes do incenso sagrado. O senhor não me levou mais. Agora o senhor tem que dar um jeito na sua vida aí para nós retornar, tá bom? Uma satisfação revê-lo, uma grande alegria estar com o senhor. Pastor Plauto Vancim, sua esposa, irmã Janaína. Plauto, cada vez que eu te vejo eu sinto uma necessidade de estar mais perto de ti. Mas quando eu vou embora, parece que levanta um muro maior do que esse pavilhão, tá bom? Mas nós vamos começar a quebrar esse muro aí, vamos estar mais perto, tá bom, Plauto? Plauto é um homem de Deus, uma referência, um servo do Senhor. E é um prazer poder estar contigo nesta manhã com a tua esposa, irmã Janaína. Minha esposa, irmã Elisiane, fique de pé para quem não conhece, está ali. Meu filho Mateus, fique de pé para quem não conhece. Meu filho Davi, fique de pé para quem não conhece. Essa é a família Fontoura, tá bom? Irmã Elisiane, Mateus e Davi. Sofre com a minha ausência, mas nós nos entendemos muito bem. É acerca da caminhada, estamos andando junto. Meus irmãos, rapidamente, da beira da morte, chama os seus 12 filhos, cada um dos seus filhos representando uma das 12 tribos de Israel. E a Bíblia nos diz que ele começa, debaixo de uma unção patriarcal, a profetizar sobre a vida do mais velho, o Rubem, e ele termina profetizando para o mais novo, o Benjamim. Mas Jacó, nesta unção e nesta graça de um patriarca, ele teria que falar aos seus filhos daquilo que partia do seu coração e da sua alma.
Quando ele olha a todos, ele enxerga no meio dos 12 a José, aquele que for arrancado do seu convívio por um período de 13 anos. E Jacó, à beira da morte, olha para José, ele busca palavras, porque José está na frente dos traidores, José está na frente daqueles que lhe venderam, e o velho Jacó tem que falar algo que não fira o coração dos já perdoados filhos, mas que também não desabone a conduta de José. E ele, buscando uma inspiração em Deus, ele vai revelar o que parte do coração de Deus e aquilo que parte da sua própria alma para este filho tão amado. E diferente de tudo que ele falou para os outros, para José, parece que desse uma inspiração diferente para ele, e ele pega e fala o seguinte: para mim, José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos se estendem sobre o muro. E ele vai complementando, dizendo que José foi flechado, foi ferido, mas o seu braço foi guardado e amparado pelo sumo pastor, que é o guarda de Israel, que é a pedra viva de Israel. E ele então vai liberando palavras de profecia sobre a vida de José. A Bíblia não fala, ela não denota, mas nós podemos entender que neste dia Jacó estava com seus olhos marejados, sua boca balbuciou, porque o período que ele esteve com José depois do reencontro foi um período muito pequeno. José, ele foi arrancado do convívio de Jacó, depois que ele teve um sonho e resolveu revelar aos seus irmãos, ao seu pai e à sua mãe. E diz a Bíblia que os seus irmãos, com ciúmes, tomaram a José e lançaram ele para dentro de uma cisterna. E a intenção dos seus irmãos era unicamente matá-lo. E diz a Bíblia Sagrada que Rubem intercedeu e falou que não valia a pena naquele momento matar a José. Judá, que tinha uma mente mais estratégica, fala para Rubem: se nós não matar, nós temos que pelo menos simular a morte de José e enganar o nosso pai. Vamos matar um cabrito. Cabrito não tinha nada a ver com a história, mas entrou como um coadjuvante do cenário. Eles matam o cabrito, com o sangue do cabrito sujam a túnica de José e levam-no para Jacó. E dizem para o velho Jacó que o seu filho foi apanhado por uma besta fera no campo e por conta disso teria sido morto. Enquanto eles estão mentindo para o seu pai, José está dentro de uma cisterna. O que nos chama a atenção é que José tinha 17 anos de idade quando ele foi vendido pelos seus irmãos, por uma caravana de amalequitas que iam na direção do Egito. Mas antes da caravana aparecer, eles lançaram José para dentro daquele poço. José não abriu a boca para questionar, ele não murmurou contra Deus, ele aceitou a proposta do céu. Ele simplesmente entendeu: esse é o meu tempo de poço, esse é o meu tempo de cisterna. E a Bíblia diz que no momento que os seus irmãos lançaram ele para dentro da cisterna, eles se assentaram para comer pão lá em cima. Os irmãos de José tinham um sangue tão gelado, tinham um coração tão insensível, que eles lançaram o seu irmão para dentro do poço e se assentaram para fazer festa em cima do poço, comendo pão. Enquanto eles comiam pão lá em cima, o farelo caía na cabeça de José. José entendeu: esse é o meu tempo de farelo, esse é o meu tempo de cisterna, esse é o meu tempo de poço. E ele resolveu viver a grandeza do tempo de Deus. Mas 13 anos iria se passar, ele completaria 30 anos de idade. E ao mesmo tempo Deus mandaria uma fome na terra de Canaã, e o Senhor faria dele governador da terra do Egito. Ele para de pé no Egito, seus irmãos sobem de Canaã para ir buscar pão na terra do Egito. José vê todos eles de joelho dobrado diante da sua presença e fala para eles: eu sou o vosso irmão que vocês venderam para esta terra. Eu passei pela época do farelo e não murmurei. Deus me trouxe para um tempo de pão, e eu tenho pão em abundância para dar para todos vocês. Se nós passar pelo tempo do farelo sem murmurar, Deus nos levará para um tempo de pão. Deus tem um tempo de pão para todos nós, mas nós temos que viver os processos de Deus. José, quando caiu para dentro daquele poço, quem cai para dentro de um poço sabe muito bem
Quem cai para dentro de uma cisterna não tem poder para olhar para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem cai dentro de um poço só pode olhar para cima. José olhava para cima e ele sabia que os céus estavam abertos sobre a sua cabeça. Ele é arrancado de dentro da cisterna, é negociado, é vendido. Stott, um grande teólogo. Eu já fui ao Egito algumas vezes, já fui várias vezes a Israel, aonde era a terra de Góz e hoje é a cidade de Tisna, no Egito. Em novembro, antes da pandemia, estive novamente no Egito, fui a Israel e conheço muito bem aquelas terras. Baseado em tudo que José passou, quando ele chegou no Egito, ele foi levado para uma praça, onde era a praça que os escravos estrangeiros eram vendidos. Por lá passou a mulher de Potifar, e achando José um homem de boa aparência, um jovem de boa aparência, convence o seu esposo, um oficial do governo, a comprar a José e levar para dentro do seu palácio. Desejando aquele menino, aquele jovem, ela, aproveitando que o esposo estava longe do palácio, chama ele em particular e fala para ele: tu está longe da tua casa, da tua pátria, dos teus irmãos, dos teus parentes, dos teus amigos, tu está longe dos teus vizinhos, tu está longe de tudo e de todos. Meu marido não está no palácio, eu quero que tu te deite comigo. Aí José olha para ela e fala: olha, eu estou longe de tudo e de todos, do pai, da mãe, dos irmãos, parentes e amigos, estou longe da minha pátria, mas eu estou tão perto de Deus que eu não posso me deitar contigo. Ele entendeu a vontade de Deus para a sua vida, e diz a Bíblia que no momento em que Potifar chegou da sua viagem e ouviu a sua mulher questionando e dizendo que José tentou violentá-la, não deu direito de defesa para José e colocou ele para dentro de uma casa de detenção. José, quando caiu para dentro do presídio, ele entendeu: é melhor estar preso com Deus do que estar dentro de um palácio sendo tentado por uma mulher 24 horas. Eu vou ficar dentro da casa de detenção com Deus, porque aqui é melhor. E ele não murmura, ele não questiona, ele aceita a proposta. E diz a Bíblia que lá na casa de detenção ele revela o sonho de um padeiro, revela um sonho de um copeiro. E ele fala para o copeiro: quando o sonho se concretizar, que daqui a 3 dias tu vai estar servindo vinho numa taça diante de Faraó, tu não esqueça de mim. E diz a Bíblia que o copeiro esqueceu de José, mas o Deus que fez os céus e a terra nunca esqueceu de José. E nós achamos que o copeiro foi ingrato, praticou o ato da ingratidão, chegou diante de Faraó, com 3 dias acabou esquecendo. Nós temos que entender que Deus é dono de todo o tempo, e Deus sabe o momento certo de fazer todas as coisas acontecerem. Se o copeiro tivesse lembrado de José, dentro de um pressuposto, nós vamos entender que naquele tempo os detentos prestavam serviço para o Estado. Era o que o presidente Bolsonaro queria fazer no Brasil: usar a mão de obra dos detentos. No mundo antigo esta prática era comum. Vamos supor que o copeiro tivesse lembrado de José e tivesse falado para Faraó: tem um homem na casa de detenção que revelou meu sonho, e assim como ele revelou, aconteceu. Teria tudo para Faraó falar para o copeiro: ele revelou somente o teu sonho? Aí o copeiro teria que falar: não, ele revelou o sonho de um padeiro. Cadê o padeiro? O padeiro foi para a forca. Aí então teria tudo para Faraó falar para o copeiro: então vai lá e tira esse homem da casa de detenção e coloca ele a trabalhar na padaria, está faltando mão de obra na padaria. Só que Deus não tinha unção de padeiro para José. Deus tinha uma unção melhor e maior para a vida de José. Deus não queria José na padaria, Deus queria José no governo. Por conta disso, o próprio Deus fez o copeiro esquecer. Passaram-se 2 anos e meio, José dentro da casa de detenção, ainda preso. Chegou o tempo de Deus. Aí Deus vai lá e coloca um sonho, um pesadelo em Faraó por conta de José. Se você não sabe, fique sabendo: quando chega o tempo de Deus e a hora de Deus para a nossa vida, Deus se encarrega de perturbar gente grande por nossa causa. Deus começa a incomodar gente poderosa por causa de nós. E aí então diz a Bíblia que ele foi perturbado e procurou alguém que revelasse sonho. Aí o copeiro, depois de quase 2 anos e meio, se lembra das muitas faltas que tenho. Eu me lembro de uma delas hoje. Tem um homem na casa de detenção que revelou o meu sonho, manda chamar ele. Vamos buscar José. Ele faz a barba, troca de roupa, comparece diante de Faraó.
Quando ele chega diante de Faraó, ele revela o sonho e diz a Bíblia que Faraó se coloca de pé no trono e fala: a partir de hoje só terá um maior do que José em toda a terra do Egito. Sou eu que vou estar sentado no trono. Abaixo de mim quem manda nesta terra a partir de agora é José. Vistam ele com roupa de príncipe, coloque ele em cima da carruagem e desfile com ele na terra do Egito. Por onde esta carruagem passar, todos têm que se prostrar, porque estará passando o príncipe do Egito. Eu preguei em Belo Horizonte numa convenção para mais de 1000 pastores. Elianai Cabral estava lá, pastor Gesiel Gomes, e a grande liderança da Assembleia de Deus, com os convidados de fora para a escola bíblica. E o pastor Gesiel Gomes perguntou: Fontoura, aí o que tu vai falar? Eu falei para ele: hoje o tema da minha mensagem é: quem não ouve a batida dos cadeados não está preparado para ouvir latido de cachorro. Ele falou: mas de onde é que tu tirou isso? Eu falei: está na Bíblia, pastor. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Quem não está preparado para ouvir batida de cadeado também não estará preparado para ouvir latido dos cachorros. E eu falei sobre a história de José. No atraso do copeiro, José ficou quase 2 anos e meio ouvindo batida de cadeado. 2 anos e meio ouvindo batida de cadeado. Mas quando o faraó falou assim: troque a roupa dele, vistam ele como príncipe, coloque ele em cima da carruagem e desfile. Aonde a carruagem passar, todos vão se prostrar. Eu te pergunto: quando é que carroça passa na rua da tua casa que cachorro não late? Toda vez que carroça passar na rua da tua casa, cachorro vai latir. O tempo dos cadeados para José ficou para trás. Agora Deus estava dando um tempo de honra. Quem colocou José em cima da carruagem foi o próprio Deus, e os cachorros começaram a latir. O tempo da honra vai chegar para a tua vida, e quando isso acontecer, não desça da carruagem, fique em cima da carruagem. Muito cachorro na volta vai ficar latindo, mas é a hora e o tempo de Deus que chegou para a tua vida, e é um tempo de honra que Deus vai te dar. Você vai ouvir o latido de muitos cachorros, mas você não deve jamais descer de cima desta carruagem. Eu sou um ex-dependente de droga, não vou entrar aqui no meu testemunho porque eu vim aqui para pregar. Mas eu aceitei a Jesus dentro de um hospício. Eu não passei por centro de recuperação. Tomei uma overdose de droga aos 23 anos de idade, perdi o meu estado mental, o meu estado de consciência. Fui internado dentro de uma clínica psiquiátrica, onde eu fui internado quase 1 ano, sem saber o meu nome. Nasci dentro de uma terreira de umbanda, porque a minha mãe era macumbeira. Quando ela sentiu as contrações para me ganhar, ela, antes de ir para o hospital, passou por dentro da terreira. A minha tia incorporou, fez o parto da minha mãe. Eu nasci nas mãos do diabo. Só que tem um porém: a vida nos ensinou muitas coisas. Dentro da clínica psiquiátrica que eu estive internado, havia muitas pessoas, e eu fiquei sem o estado mental, internado quase 1 ano. E Deus usou um doido para falar comigo. O doido falou que Deus ia me tirar de lá para fazer de mim um pregador da sua palavra. O doido está até hoje dentro do hospício. Eu estou aqui pregando para vocês porque Deus, Ele é maravilhoso. Mas quando eu saí de dentro da clínica psiquiátrica, debaixo do milagre de Deus, eu entrei na igreja e falei para o pastor: estou liberado temporariamente pelos médicos. Eu teria que tomar 4 antidepressivos de 4 a 5 todos os dias até o fim da minha vida, porque segundo os médicos que trataram do meu caso, eu opero com cerca de 20% da minha capacidade mental, porque 80% das drogas consumiram. Aí então eu fiquei refém dos medicamentos, e um dia eu fui para frente do espelho e eu resolvi dizer para mim mesmo: a partir de hoje eu não te dou medicamento nenhum, eu vou colocar Jesus para dentro de ti, vou colocar a palavra de Deus para dentro de você, e tu nunca mais será o mesmo. Na cidade onde eu fui internado como doido, eu fui um dos cooperadores da maior igreja da cidade no período de 11 anos. Porque Deus é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é extraordinário. Mas logo que eu converti, eu cheguei na igreja e eu falei para o pastor: olha, eu estou sobre a dependência de medicamentos. Deus fez uma obra, usou um doido para falar comigo, me tirou de dentro do hospício, e Deus usou a boca do doido para falar que eu vou ser um pregador da sua palavra. Aí o pastor chegou perto de mim e falou assim: olha, meu filho, não esquece de tomar os teus medicamentos, tá bom? Eu falei: tá bom, tá ótimo. E eu comecei a viver umas loucuras. Quem de vocês aqui
Já profetizou para si mesmo na frente do espelho. Só quem faz isso é doido. E crente é tudo doido. Quando ninguém acreditava, eu resolvi acreditar. E eu sonhava que estava voando sobre montanhas, sobre mares, oceanos, florestas, montanhas de gelo. E eu falava para minha mãe, eu sonhei que estava voando. Ela olhava para mim e falava assim: vai sonhando, sonhar não faz mal. Eu já preguei o evangelho em 31 países do mundo, a convite, sem sair aventurar. Já preguei em todo o território nacional. E quando eu abri a primeira igreja da história do cristianismo, no arquipélago de Galápagos, no país do Equador, sobrevoei o Oceano Pacífico 1 hora e 30 minutos, partindo de Quito, capital do Equador, para dentro do oceano. Eu de lá do meio do arquipélago de Galápagos, onde nasceu a teoria da evolução, onde Darwin disse que o homem se tornou homem porque ele veio da teoria das espécies, e na teoria de Darwin o homem poderia ter vindo do macaco. E Deus é tão poderoso no poder da criação, que Deus não deixa o macaco dar uma palavra em inglês, português e italiano, e nem um idioma da terra. Aí os cientistas ficam tudo doidos, querendo arrancar uma palavra em qualquer idioma da boca de um macaco. Aí Deus fecha a boca do macaco, abre o bico do papagaio. O papagaio fala tudo, o macaco não fala nada, e os cientistas ficam doidos, e Deus fica sentado no alto e sublime trono, controlando tudo que acontece aqui embaixo. E de lá eu liguei, falei para minha mãe, eu sobrevoei o Oceano Pacífico, 1 hora e 30 minutos, já cruzei florestas. Ela falou, mas faltou um negócio. Tu já passou por cima de montanhas de gelo? Eu falei, não, nunca passei. Então está faltando algumas coisas. Eu falei, sim, mas tranquilo. Saí do arquipélago, vim para Guayaquil, no Equador, vim para o aeroporto de Lima, no Peru. Quando o avião decolou do aeroporto de Lima, do Peru, para nós vir para São Paulo, que ele pegou a rota de cruzeiro ultrapassando as nuvens, o piloto, com 15 minutos de voo, falou, senhores passageiros, nós vamos perder um pouco da altitude, vamos passar entre as nuvens, haverá uma leve e momentânea turbulência, mas aqueles que estão à direita da aeronave poderão ter uma das visões mais lindas da América Latina. Quando o avião começou a perder a altitude, passou do meio das nuvens, abriu de dentro das nuvens, apareceu a Cordilheira dos Andes, as montanhas de gelo, o sol batendo de cima numa cor rosada sobre a cordilheira, e o Espírito de Deus entrou na aeronave e falou comigo. Deus falou, eu fiz ele baixar essa aeronave, para tu saber que no tempo da honra, eu faço todas as coisas acontecerem na vida de um homem. O tempo da honra chegou para José, e no tempo da honra, José permaneceu com um coração muito simples e muito humilde. O mesmo José da cisterna foi o mesmo José do palácio. Quando ele viu seus irmãos de joelho dobrado, ele liberou o perdão sem lançar em rosto. O maior perdão da Bíblia, para mim, é o perdão de José para os seus irmãos. Quando seus irmãos viram que era José, diz a Bíblia, eles temeram. E José, olhando para eles, falou para eles, olha, eu sou José, vosso irmão que vocês venderam para esta terra, mas não se preocupe, Deus ama tanto vocês, que Ele prevê uma fome que viria nesse tempo, e por causa de vocês Ele me mandou na frente. Ele fez tudo isso comigo porque Ele ama vocês e ama a casa do meu pai. Vão lá buscar o meu pai, tragam a minha família, meus parentes e meus amigos, porque eu estou como governador desta terra. Diz a Bíblia que no momento em que Jacó chegou naquela terra, diz a palavra de Deus, que então ele se lança na terra, coloca o rosto no chão e ele faz uma oração para Deus. Ele fala para o Senhor, agora tu pode me despedir em paz, porque eu reencontrei o meu José. Agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o meu José. Eu reencontrei o filho do meu coração. E assim como ele orou e pediu, assim aconteceu. Chegou a hora da morte, e ele vai falar acerca do seu filho, com toda essa grandeza, e ele fala o seguinte, para mim, o meu José é um ramo frutífero. Por quê? Deu fruto. Quando estava na cisterna poderia ter murmurado, não murmurou. Na casa de Potifar poderia ter se deitado com a mulher de Potifar. Passamos acerca dos anos a nos perder nas encruzilhadas da vida. A igreja desta geração passou a viver de dom e deixou os frutos de lado, como se dom fosse levar alguém para o céu. Dom é uma dádiva
que Deus deu para a igreja, enchendo ela de dons, para que a igreja faça uso desses dons na tarefa da evangelização. Mas dom não leva ninguém para o céu. Tem muita gente que já falou em línguas estranhas nos nossos púlpitos e começou a brincar com os dons. Estava no púlpito falando línguas estranhas, mas no dia a dia vivia 11 meses trabalhando. No mês de férias ia para a beira da praia, colocava um biquinizinho, o cidadão colocava uma sunguinha, ia tomar uma cervejinha sem álcool, tomar um vinhozinho, pular um carnavalzinho evangélico e depois voltava para a igreja para servir 11 meses. E Deus fica olhando do céu e observando que dom não vai levar ninguém para o céu, não. Dom vem de fora para dentro, mas fruto sai de dentro para fora. Dom não salva ninguém, os dons não entrarão no céu. O que vai entrar no céu são pessoas que nasceram de novo, tiveram um novo nascimento, passaram pela regeneração, aceitaram a porta estreita, o caminho apertado, negaram a si mesmo, tomaram uma cruz e aceitaram a proposta do céu. Agora, dom não vai levar ninguém para o céu. Tem muita gente que já profetizou e vai parar no inferno, porque se abraçou com os dons e deixou os frutos de lado. O que salva não é dom, o que salva são frutos. Não adianta você entrar para dentro do evangelho e não deixar o evangelho entrar para dentro de você. Não adianta você estar aqui dando glória a Deus e lá fora tu é um caloteiro, um picareta, um nó cego, compra e não paga e fica enganando os outros. Não, você tem que entrar para dentro do evangelho, deixar o evangelho entrar para dentro de você, ter uma vida de mudança e começar a dar frutos para a glória do nome de Jesus. Quem está entendendo esta linguagem pode abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus. Compreenda isso. Dom não salva, o que salva é uma vida de frutos, de mudança. Não adianta você entrar para dentro do evangelho se o evangelho não entrar para dentro de você. Você tem que aceitar a proposta do céu. E o Jacó, o que ele falou para os seus irmãos? Os irmãos de José: aqui está um que não viveu nos dons, tinha dom de revelar sonho, mas ele tinha mais fruto do que dom, por isso ele permaneceu. O meu filho, o José, é um ramo frutífero, deu fruto, ramo frutífero junto à fonte. Quando eu observo estas palavras, eu fico pensando, junto à fonte, como é que pode? Isaac chega nas montanhas de Gerar, a terra é frutífera. Isaac começa a semear na terra, a terra produz 100 por 1, ele é expulso das montanhas, é mandado para o vale, e diz a Bíblia que o rei dos filisteus, expulsando a Isaac daquelas terras, Isaac chegando no vale, ele começa a abrir poços. Quando ele começa a abrir poços, brotam águas vivas. Vêm os filisteus e tomam os poços de Isaac. Cada usa pá, desentulha os poços, Deus opera um milagre, brota água viva, vem os outros tomar e ele não briga pelos poços. Aí o Espírito de Deus veio para mim e falou o seguinte: sabe por que ele não brigava pelos poços? É porque quem tem a fonte não briga pelo poço. Tu tem que entender essas coisas. Quem tem a fonte nunca vai brigar pelo poço. É por isso que a mulher samaritana foi até o poço, encontrou com a fonte. Ela deixou o cântaro e foi para a cidade com a fonte. Com a fonte ela trouxe toda a cidade aos pés da fonte, porque quem tem a fonte não briga pelo poço. Não adianta ficar brigando por coisas terrenas, por coisas passageiras, se tu tem algo muito maior e melhor do que isso. A bênção não está no lugar, a bênção está naquele que está no lugar. Você tem que entender que Deus está aqui nesta manhã, mas Deus não está aqui por causa desses pavilhões. Deus está aqui porque você está aqui. Deus está aqui porque você chegou até aqui. Deus tem operado coisas extraordinárias neste lugar porque pessoas chegaram aqui. Pessoas entregaram a sua vida aqui neste lugar. E essas pessoas, com seus testemunhos, com uma vida de muito fruto, acabaram nos convencendo que esse lugar é um lugar onde Deus está. Então quem tem a fonte não briga por poço. Não brigue por poço, se a fonte está em você. E diz a Bíblia que então Jacó completa falando o seguinte: olha, eu quero dizer que ele é um ramo frutífero, estava ligado na fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Se você for no deserto da Judéia, no deserto do Negueb, você vai ver os vinhedos que tem no meio do deserto, principalmente no vale de Jezreel, lá em Israel. Todo judeu tem como cultura plantar vinhas junto de muro. Por quê? Porque na época da colheita do fruto da vide, o fruto é fácil de ser apanhado. Sabe o que Jacó estava dizendo?
Ele deu fruto, estava ligado na fonte e era fácil de ser apanhado, porque seus ramos correm sobre o muro. Ele estava na cisterna, Deus foi lá e possuiu ele. Ele estava na casa de Potifar, Deus foi lá e possuiu ele. Na casa de detenção, Deus foi lá e possuiu ele. Diante de Faraó, Deus possuiu ele. Dentro do palácio, Deus possuiu ele. Quando ele viu nós de joelhos dobrados, Deus possuiu ele. E nesta manhã, Deus quer possuir a tua vida aqui dentro deste ambiente. E Jacó não para, ele fala o seguinte: olha, mas os flecheiros lhe flecharam e lhe deram amargura. E chega o momento da profecia. Jacó abre a sua boca e fala o seguinte: agora eu profetizo, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e com bênçãos das madres, com bênçãos dos céus que estão em cima, com bênção do abismo que está debaixo, com bênção dos peitos e com bênção das madres. Quantos de vocês que estão me ouvindo nesta manhã querem de todas as bênçãos dos céus que estão lá em cima, por gentileza? Ok, abaixa a tua mão. Quantos de vocês querem das bênçãos do abismo que está lá embaixo? Escute bem, nós estamos vivendo um evangelho tão fraco que nós não decidimos se nós queremos ser calvinistas ou arministas. Nós estamos vivendo um evangelho tão fraco que o evangelho virou uma porta para triunfalistas. Dá 10, receba 100, como se Jesus fosse uma moeda de troca. Quando Jesus entrou numa sinagoga lá no templo em Jerusalém, ele entrou com um chicote. Se fosse hoje, ele entrava com uma metralhadora. Porque os crentes estão vindo para dentro da casa de Deus para fazer negócio com Deus. Se tu me der, eu te dou. Se tu fizer, eu faço. Se tu colocar na minha mão, eu ofereço. Como se Deus fosse um doleiro, um bicheiro. Como se Deus fosse um banqueiro. Você não tem que servir a Deus por aquilo que Ele te dá. Você tem que servir a Deus por aquilo que Ele é. O que Ele é muito mais do que aquilo que Ele te dá. E nós temos que compreender que o Deus que fez os céus e a terra, Ele nos leva às partes altas, mas Ele também nos leva às partes baixas. Todos nós que estamos aqui nesta manhã gostaríamos de ser o José governador, mas ninguém gostaria de ser o José da cisterna. Eu estava numa convenção há um tempo atrás, e um senador estava na convenção pedindo voto, e o senador se comparou com José, se comparou com Daniel, se comparou com Moisés, e numa palavra muito boa, ele convenceu a todos presentes que ele era um bom representante para aquele estado como senador da república. Quando ele terminou a fala dele, eu falei: eu gostaria de dar uma palavra, presidente. O presidente da convenção me passou a palavra. Eu falei: irmãos, os políticos desta geração queriam se comparar com José, queriam se comparar com Moisés, querer se comparar com Daniel. Isso prova a coragem que eles têm. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Eu quero ser cabo eleitoral desse senador da república aqui nesse estado a partir de agora, com uma condição: não dá para o senhor viver 40 anos de deserto como Moisés viveu, com cajado na mão alimentando 3 milhões de pessoas todos os dias, num ambiente inóspito que não tinha restaurante, água que não tinha nada. Não dá também para esperar 13 anos que José viveu da cisterna até o palácio. Não dá para nós esperar para ver o que vai acontecer com a sua vida. Mas eu posso lhe fazer uma proposta: eu vou ser seu cabo eleitoral e vou gritar em tudo que é esquina desse estado o seu nome, e vou tentar lhe levar ao Senado. Eu vou ser um cooperador daquilo que o senhor deseja, numa condição: chegou um circo aqui na cidade essa semana e tem uns leões lá no circo lá. O senhor não precisa passar a noite toda como Daniel, não. Eu vou lá e abro a jaula de um leão, o senhor entra lá e fica 1 minuto com ele abraçado, e eu lhe tiro para fora. Aí eu vou ser seu cabo eleitoral. Quando eu terminei a minha fala, a hora que terminou tudo, me chamaram na secretaria da igreja. O pastor me chamou de antiético, que eu faltei com respeito, que eu usei o uso da palavra, usei abuso de autoridade, e foi falando que vinha na boca. Eu falei: pastor, antiético é o senhor, que usa o púlpito da igreja para dar para político ficar mentindo para o povo.
Antiético é vocês que, em vez de usar o altar para profeta falar, vocês colocam no altar gente para enganar o povo e para falar o que Deus não mandou falar. Não, antiéticos são vocês que fazem do púlpito palanque e não fazem do púlpito um lugar onde o profeta tem autoridade e poder para falar o que Deus manda falar. Mas tudo bem, deixa para lá, vamos tocar a nossa vida. A verdade é uma e ela é nua e crua. Nós estamos vivendo um evangelho que se tornou um evangelho de farsas, um evangelho de triunfalismo. Tinha um porteiro na igreja que, quando me via, falava: ei pastor, só vitória? Eu falava: não, tem derrotas, irmão, tem derrotas. Servir a Deus tem horas que tu ganha, mas tem horas que tu perde. Só alegria não, tem tristeza. Tem dias que tu vai dormir chorando, no outro dia tu acorda sorrindo. Isso é servir a Deus. Servir a Deus é estar na parte alta, mas dali a pouco você pode estar na parte baixa. Eu queria ser o José do palácio, mas se Deus me colocar como José da cisterna, eu não vou murmurar, eu vou abrir a minha boca e vou dar glória a Deus. Eu cheguei agora lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e eu preguei no congresso de jovens para 3.000 jovens. E eu falei para um obreiro: hoje eu vou pregar sobre mendigo de pão ou mendigo de água. O que tu queria ser, mendigo de pão ou mendigo de água? Aí o obreiro falou para mim: o sangue de Jesus tem poder, rapaz, eu não quero ser mendigo de nada. Eu falei: tá bom, essa é a nossa geração. O texto que eu li mostra que tem bênçãos dos céus que estão lá em cima e tem bênçãos do abismo que está lá embaixo. Eu li com vocês no evangelho de Lucas, numa cidade onde havia um homem rico, que vestia esplendidamente e andava regaladamente. Na porta daquele homem rico havia um mendigo chamado Lázaro, que desejava comer das migalhas que caiu da mesa do rico. Ele desejava, mas não roubava para conquistar o alimento. Ele ficava na porta do rico, mas ele não trapaceava, porque Lázaro era um mendigo crente. Tem problema para vocês conhecer um mendigo crente? Não. Minha esposa está ali. Nós morávamos num barraco, Santana do Livramento, que eu pagava R$90 de aluguel por mês, tá bom? E tinha dificuldade para pagar o meu aluguel. E um dia, ao meio-dia, chovendo, muito frio, bateu palma na frente do barraco. Quando eu abri a janelinha da onde nós morávamos, eu olhei lá do outro lado do mendigo. Eu falei para minha esposa, brincando: a miséria entre dois é bom demais, vamos dividir um pouco o que temos com o mendigo que chegou aqui. Ela falou: deve ter alguma coisa por aqui. Aí quando eu abri a janela, o homem lá do lado de fora falou assim: eu não quero o que comer não, senhor, eu estou passando por aqui, eu preciso dar uma palavra com o senhor. Eu falei: abre aí, está chovendo, tu está se molhando. Ele abriu. Quando ele veio, eu abri a porta da casa e dei uns 2 passos para trás, e o mendigo veio, olhou para mim e falou assim: olha, eu ia passando por aqui e Deus mandou eu chegar. Eu falei: é mesmo? Mas tu não é mendigo? Sou mendigo crente, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então eu vim aqui para lhe falar que a única coisa que Deus pede de vocês dois é fidelidade. A única coisa. Minha esposa casou com um dependente de droga, um ex-dependente de droga, contrariando toda a vontade de tudo e de todos, nascida e criada na igreja. No dia do meu noivado, nem a minha mãe quis ir para o meu noivado, porque achou que eu estava brincando com coisa séria, de tão ruim que eu era. O mendigo virou para ela e falou assim: olha, tu acha que tu casou com a pessoa errada, tu está muito confusa com tudo que está acontecendo. Hoje tu está chorando, mas amanhã tu vai estar sorrindo, fica tranquila. Deus vai levar vocês aonde vocês nunca imaginaram chegar. Eu vejo vocês andando de um lado e para o outro. Tem pessoas que passam na frente desse barraco, que tem mansões aí para dentro desse bairro. Todas as vezes que eles passam aqui, eles pensam que os mais pobres moram aqui. Mas eu cheguei aqui para dizer para vocês que os mais ricos que tem nessa região são vocês que moram aqui dentro desse bairro. Minha esposa se emocionou, começou a chorar. Passagem comprada para o país da Irlanda, estava com passagem comprada, passando pela Inglaterra, pela Suíça, passando pela Alemanha, para a Bélgica, Paris, Egito, Israel. E nós estávamos num condomínio fechado. Deus me colocou a morar no meio de juiz, no meio de promotores, de desembargadores. Um dos condomínios mais luxuosos do litoral norte do nosso estado. Eu moro dentro dele porque Deus me colocou lá dentro por uma obra extraordinária. Quando eu caí lá dentro, me perguntaram: o senhor mexe com o quê? Eu falei: eu mexo com almas. Almas. Então a sua família é muito influente. Falei: minha mãe era macumbeira, meu pai era cachaceiro.
quando eu tinha 5 anos de idade, ele morreu com 4 tipos de câncer, falando que eu seria boêmio, malandro que nem ele. Só que ele não sabia que tem um Deus lá em cima que faz coisas extraordinárias aqui embaixo. Então o senhor tem muitos recursos financeiros? Não, não tem nenhum. Faculdades, olha, dificuldades muitas, faculdade nenhuma. Sério? Mas o senhor tem que ter alguma coisa. Seu salário vem de onde? Eu falei, do céu. E o senhor vem de onde? Do hospício. Nessa cidade havia um mendigo, crente, que parava na frente da casa do rico e desejava. E esse rico teve a oportunidade de fazer e não fez. Foi parar no Hades por quê? Porque era rico? Não. Se riqueza impedisse alguém de chegar no céu, Abraão não poderia estar no céu. Esse homem foi parar no Hades, no lugar de tormento, por quê? Porque não conhecia a palavra? Também não, conhecia. Ele chamou Abraão de pai. Ele conhecia a lei e os profetas. Abraão falou para ele. Esse homem foi parar onde? No lugar de tormento, por quê? Porque ele em vida deixou de fazer o que deveria ter feito. Escute aqui, eu posso dar o meu testemunho, as minhas referências e tudo que já fiz dentro do reino de Deus. Chegará um dia que eu comparecerei diante do trono de Deus e vou falar para ele, fiz isso. Deus vai olhar para mim e vai falar assim, olha, tu não fez nada mais e nada menos do que aquilo que eu mandei tu fazer. Agora tu segura aqui um pouquinho, que eu vou abrir o livro das memórias e eu vou procurar aqui ver o que tu deixou de fazer podendo ter feito. E aí nós vamos fazer um acerto de conta, porque eu não vou te cobrar por aquilo que tu fez, eu vou te cobrar por aquilo que tu deixou de fazer podendo fazer. A Bíblia diz que aquele que deixa de fazer o bem podendo fazer, está pecando. Então chegará esse dia. O que acontece? Lázaro em vida, o que o coração desejava não tinha, o que a alma ansiava não possuía. Mas crente não roubava, não trapaceava. A morte chegou, Lázaro no seio de Abraão. O rico que andava esplendidamente e regaladamente, sendo rico, ele tinha poder para tirar Lázaro da porta da casa dele e colocar para dentro, sim ou não? Tinha poder para oferecer uma porta de emprego para Lázaro, sim ou não? Tinha poder para pagar um tratamento médico para Lázaro, sim ou não? Tinha poder para mudar a história de Lázaro, sim ou não? E por que não fez? Ele não foi para o seio de Abraão, ele se encontrou onde? No lugar de tormentos. Só que tem um porém, aqui na terra as coisas acontecem naturalmente, lá no céu tudo muda de lugar. Aqui na terra é Lázaro que está na porta dele, na eternidade é ele que vai bater na porta de Lázaro. Na eternidade a porta muda de lugar. Lázaro está para o lado de dentro do palácio, ele está para o lado de fora. Na terra, Lázaro estava para o lado de fora, ele estava para o lado de dentro. E ele enxerga Lázaro no seio de Abraão e erguendo os olhos fala para Abraão, esse aí é Lázaro, eu conheço ele. Eu estou no lugar de tormento, manda ele molhar o seu dedo na água, para passar na minha língua e me refrescar, porque eu estou neste lugar de tormento. Lázaro em terra, mendigo de pão, o rico na eternidade, mendigo de água. Eu quero água, e eu bato na porta de Lázaro pedindo água. Lá ele me pedia pão, agora eu peço água aqui na eternidade. Eu te pergunto, tu quer ser mendigo de pão ou mendigo de água? Quem sabe aqui na terra o que tu deseja, isso você não tem. O que a tua alma anseia, isso você não possui. Mas Deus não te chamou para tu mendigar água no inferno. Tu vai mendigar pão aqui na terra, mas água no inferno tu não vai mendigar, porque Deus tem algo maior e melhor para a tua vida. Agora nós temos que compreender à luz da palavra de Deus, que este rico, ele poderia ter feito e não fez. Sabe quando foi que ele deixou para olhar para cima? Quando o tempo havia acabado, quando não havia mais oportunidade. Diz a Bíblia que quando ele caiu no abismo, quando ele caiu no lugar de tormento, ele ergueu os olhos. Ele fez que nem José, só que ele fez num tempo errado. José estava dentro do poço, olhando para cima, num tempo oportuno. Ele levantou os olhos para o céu, quando não dava mais tempo. Você está aqui nesta manhã e eu quero te dizer que para você ainda existe tempo. Para você ainda existe oportunidade. Mas a partir desta manhã tu tem que começar a olhar mais para cima. Temos uma geração que deixou de olhar
olhar para cima. E diz a Bíblia que quem é de cima pensa nas coisas que são de cima, quem é de baixo pensa nas coisas que são de baixo. O presbítero da nossa igreja, numa oportunidade, falou: pastor, eu tive um sonho, que eu estava no supermercado com as minhas compras, fiz as compras, quando passei no caixa e paguei todas as compras, a hora que a mulher estendeu para me dar o troco, eu peguei a mão no dinheiro e a trombeta tocou, e começou a subir gente de dentro do supermercado para o céu, e eu não sabia se eu pegava o troco ou se eu subia. O que o senhor acha que é isso? Eu falei: tu vai ficar, tu não vai subir. Teu sentimento e teu coração está aqui embaixo. E diz a Bíblia que quem é de cima pensa nas coisas que são de cima, quem é de baixo pensa nas coisas que são de baixo. O céu não é para você, o céu não é a tua morada, mas nesta manhã o céu está aqui, o céu está presente aqui, e você tem que voltar a olhar para cima. Que céu é esse? Que os nossos irmãos estão se convertendo todos os dias. Tem pessoas indo para as nossas igrejas que reconciliaram a semana passada. Tu tem 20 ternos no teu guarda-roupa. O irmãozinho queria participar do culto de Santa Ceia com uma roupa, vestido como crente. Tu tem 20 ternos e não sente de doar um terninho para o teu irmãozinho que reconciliou com Jesus, e tu tem a cara de pau de dizer que vai morar no céu. Que céu é esse? Que a irmãzinha reconciliou a semana passada. Tu tem 80 vestidos no teu guarda-roupa. Ela queria estar vestida como crente no culto de Santa Ceia, e tu não sente liberdade de abrir a porta do teu guarda-roupa para doar um vestido para a irmãzinha que reconciliou a semana passada e está dizendo que vai morar no céu. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade, e para lá vai todos aqueles que olham para cima aqui nesta terra. Quantos estão entendendo a linguagem do Espírito e pode abrir a boca? Se você tem autoridade nesse momento para falar isso, levanta as duas mãos lá em cima e fala para o inferno ouvir: eu quero o céu. Abre a tua boca e grita bem alto: eu quero o céu. Eu quero olhar para cima porque eu desejo o céu. Queridos, a maior experiência que eu tive como missionário, eu já estou encerrando, tá certo? Vou ser bem prático e rápido, porque eu sei que tem um almoço. Eu estou sem o relógio aqui, mas pode dar um sinalzinho daí que eu paro imediatamente, assim que me der o sinal. Mas entendo aqui, eu entrei para dentro da UTI de um hospital para orar por um ancião crente da nossa igreja, irmão Oscar, velhinho, avançada idade, teve um infarto, caiu no hospital. Sua esposa, irmã Elza, mandou eu ir lá orar por ele. Quando eu cheguei no hospital, ele ligado aos aparelhos, a enfermeira falou: olha, dessa daí ele não sai, eu vou refazer os sedativos dele, tu tem 5 minutos para orar por ele. Eu cheguei na beira da cama dele, coloquei a mão no braço dele e comecei a orar por ele. Quando eu estou orando, ele sai do coma e abre os olhos no meio dos aparelhos. E eu pensei: que milagre extraordinário, Deus tirou ele do coma, vai tirar ele do hospital. Quando eu olhei para o irmão Oscar, eu falei: irmão Oscar, irmã Elza mandou eu vir aqui orar pelo senhor, o senhor crê muito nas nossas orações e ele lhe tirou do coma, vamos voltar para casa. E ele, com a voz embargada, falou para mim: não faças isso não. Falei: o senhor não quer voltar para casa, irmão Oscar? Sua família está lhe esperando. Ele falou: não faças isso não. Por quê, irmão Oscar? Ele falou: porque nesta madrugada Jesus esteve aqui e me levou ao céu com ele. Eu disse: irmão Oscar, fala para mim, o céu é lindo. E ele fala: o céu é maravilhoso. Não é um sonho, é uma realidade. E o que o senhor viu lá, irmão Oscar? E ele vai falando: eu vi o rio da água da vida que nasce debaixo do trono de Deus e banha a cidade santa. Ele me levou à sala das coroas, eu já vi a minha coroa. Eu vi a pedra com meu novo nome. Eu vi as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Eu vi a árvore com o fruto da vida. Eu vi os muros de jaspe. Eu vi a glória da cidade santa. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Eu falei: irmão Oscar, o que mais que Jesus lhe falou? E ele fala para mim, ele perguntou para mim: Oscar, queres ficar na terra mais um tempo ou quer vir para cá comigo? E eu falei para ele: esse lugar é tão maravilhoso que eu quero vir para cá contigo. E ele falou que hoje, 3 horas da tarde, ele vem me buscar. Quando eu olhei no meu relógio, era 1 e pouco da tarde.
Eu falei para a enfermeira: refaça os medicamentos, daqui eu não vou sair. 15 para as 3 da tarde, ela abriu a porta e eu voltei para a UTI. Ele saiu do coma cantando um hino em línguas estranhas. Olhou para mim e falou: o senhor não viu a caravana que acabou de entrar aqui? Esse lugar está tomado de anjos do céu. A morte já foi levada e eu vou ser conduzido ao paraíso. Fala para Elza que casar com ela foi bom, ter filhos com ela melhor ainda, mas entre ela e o céu eu resolvi ir para o céu. Por onde tu passar, alerta a igreja que perto está o arrebatamento, e daqui a pouco Jesus vai tirar a igreja da terra. Nós que morremos em Cristo seremos ressuscitados e vocês serão transformados, e no abrir e piscar de olhos nos reencontraremos na eternidade. Ele falou: até daqui a pouco mais, pregador, eu estou indo embora, mas daqui a pouco eu lhe reencontro na eternidade. Ele foi, e dali a pouco eu vou encontrar com o irmão Oscar, que partiu na minha frente, porque eu não estou pregando aqui para ser salvo, eu estou pregando aqui porque eu sou salvo. O céu é minha morada, e o céu é o lugar aonde eu vou habitar. Quantos aqui desejam o céu de verdade? Levanta a tua mão direita para o céu, se você pode, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Se você pode, pegue a mão desse irmão que está aí do teu lado agora, em nome de Jesus. Aqui no púlpito, para dar um exemplo, faça o mesmo. Pegue a mão da tua irmã que está aí do teu lado, em nome de Jesus. Pegue a mão de alguém que está aí do teu lado, aperta bem apertada a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Levanta a mão do teu irmão para cima, levanta em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. 1 minuto, 1 minuto. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo e sente a presença do céu, tem a liberdade para falar em outras línguas. Quem não é batizado, abre a boca, dá glória a Deus e receba batismo com o Espírito Santo agora. Uracalabashura badaka mandayandu vinaracé brabadaka mandayandu bribidiaiacé. Eu estou sentindo o cheiro do céu entre nós. Só quem está sentindo a glória de Deus. 40 segundos. Fecha os olhos e abre a boca, vai. Abre a boca, abre a boca. Enche o teu pulmão de ar agora e grita bem alto para o inferno ouvir: eu quero o céu, vai. 1, 2, 3, vai lá, grita mais alto: eu quero o céu, vai. 1, 2, 3, grita mais alto ainda: eu quero o céu, vai. 20 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai. Uracamahama suramanacanda yasu bribri briclamandayandu brabada Kalaya seri bidikova nagandu bribidiandaleia sé brabada kalamandayandu bribidiandalaia abrabadacamanda. Só quem está sentindo a glória de Deus. 10 segundos agora. Fecha os olhos e abre a boca. Solta a mão do teu irmão e adora do teu jeito. Só quem que deseja o céu e anseia pelo céu. Só quem está sentindo a presença do céu, abre a tua boca e dá glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Assentado como você está, abraça essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu quero o céu. Mendigo de pão, sim. Mendigo de água, não. Glória! Uvinarabá.
tu bribidi calabachai. Glória! A glória de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. Quem veio para receber, receba agora, em nome de Jesus de Nazaré. Se você não sabe, fique sabendo. Se Jesus hoje abrisse a porta do inferno e perguntasse para todos aqueles que foram parar lá, o que eles dariam para sair de lá? Tudo que eles conquistaram em vida, eles dariam para sair de lá. Saddam Hussein, Hitler, Ahmadinejad, Pilatos, Herodes. Para eles não tem mais tempo. Para você tem tempo. Primeira bênção do abismo. Quem cai lá, primeira coisa que faz, olha para cima. E diz a Bíblia: e clamando, disse pai Abraão. E clamando, diga comigo, e clamando. Sabe o que quer dizer a palavra clamar? No original, quer dizer não rasgar as vestes, mas sim o coração. A minha Bíblia diz que Deus ouve até o grito do filhote do urubu. Se Ele ouve o grito do filhote de urubu, de vez em quando Ele quer ouvir os teus gritos. Quer receber? Clama. Quer receber? Pede. Quer receber? Busca. Quer receber? Bate. Faz a tua parte, porque Ele está pronto para fazer a parte dele. Abre a tua boca aqui nesse começo de tarde e dá glória ao nome desse Deus, porque quem precisa é você. A igreja dessa década não representa a igreja da década passada. Chegamos no culto, 7 horas da noite, os crentes estão tudo assentados com o iPhone na mão. Os púlpitos cheios de selfie. A igreja da década passada, você chegava na igreja, quando você estacionava lá no pátio da igreja, você ouvia um clamor que vinha de dentro dela. Gente que ia para se matar, entrava na porta já para confessar o pecado, e o espírito da morte saía. Uma igreja que abria a boca e clamava, gritava. Tem crente aqui nesta manhã que se abrir a boca para dar um glória a Deus, sai telha de aranha na garganta, sai poeira da garganta. As mulheres estão tão vaidosas que elas não choram nos cultos para não borrar a maquiagem, e querem poder de Deus, querem a glória de Deus sobre a sua vida. Quer receber de Deus, não abre a boca para fazer nada, nem para dar glória ao nome desse Deus. Só quem sabe o que tu está passando é tu e Deus. Abre a tua boca aqui e clama nesta manhã. Pode abrir a tua boca e gritar, porque se Ele ouve o grito do filhote do urubu, Ele vai ouvir os teus gritos aqui nesta manhã. Só quem está sentindo a presença de Deus e pode, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus, ok? Terceira bênção do abismo, eu encerro, são 9, para nós ir almoçar. Ele falou: eu tenho sede. Diga comigo: eu tenho sede. Sede de quê?
mendigo de água, teve sede. Sede de céu, sede da palavra, sede de Espírito Santo, sede de santificação, sede de busca. Você tem sede de quê? Carro, casa, o quê? Já tive tudo que é carro que desejei ter. Falei para minha esposa, o último sonho que eu tinha era ter um pé de oliveira na frente da minha casa. Fui lá e comprei e coloquei. Ela falou para mim assim, agora cria outros projetos. Falei, não, para mim já findou. Tudo que um homem desejou nesta terra ter e conhecer, eu já tive e já conheci. Eu estou pronto. Não tenho mais sede de nada aqui embaixo. Eu quero o céu. O céu está em mim. O céu está entronizado em mim. Eu desejo o céu. Eu anseio pelo céu e eu estou com sede de céu. Estou com sede da glória do céu, do poder do céu, da graça do céu, da unção do céu, dos sinais do céu. Para ver alguém chorando na igreja, nós temos que jogar areia nos olhos. Diga comigo, eu estou com sede da palavra, da presença, do céu, da graça e do poder. Você vê tantas coisas acontecendo, que quando você vê o sobrenatural, você fica assustado. Assustado. Estava no interior do estado pregando, uma jovem na frente do altar assim chorava. Eu perguntei para o pastor, o que essa menina tanto chora? Ele falou, pastor, deixa ela chorar. Ela é filha de macumbeiro. Ela apanha para não vir no culto. Quando volta do culto, de vez em quando o pai bate nela. Tem uns 12 para 13 anos. Deixa chorar. Quando eu estou pregando, Deus falou comigo, eu tenho um presente para dar para ela. Eu parei de pregar e falei para ela, Deus tem um presente para te dar. Pode pedir o que tu quer para Deus. Ela parou de pé, levantou os dois bracinhos, veio na frente do altar. Eu falei, o que tu quer? Ela falou para mim, eu tenho um sonho de ser batizada com Espírito Santo. Eu falei para os obreiros, eu não vou sair daqui sem Jesus batizar ela com o Espírito Santo. Parte dos irmãos foram embora, nós cercamos e ficamos ali clamando ali um pouco, ela deu um grito, caiu no chão, cantando hino em línguas estranhas. E ela ficou tão embriagada que ela não conseguia parar de pé. O pastor tentava levantar, mas estava toda mole, voltava para o chão. E o pastor falou, o que eu faço? Eu falei, rapaz, o pai dela é violento, é muito violento. Pega um diácono aí, deita ela no banco do carro, manda o diácono soltar na porta, bater na porta e vazar no mundo. Pastor, então vamos fazer assim. Eu fui embora. No outro dia o pastor me ligou e falou, pastor Santo, assim como fomos orientados, assim fizemos, levamos ela. O diácono levou, mas 3 horas da madrugada o macumbeiro me chamou. E eu, temendo pela minha vida, peguei 3 obreiros e fui para lá de carro. Quando cheguei lá, bati na porta da casa do macumbeiro. Ele abriu a porta para mim e falou, olha aqui como ela está. E ela estava deitada no sofá da sala, cantando hino em línguas estranhas. E o macumbeiro falou assim, olha, eu sempre bati nela para ela não ir para o meio de vocês. Eu nunca gostei de igreja, nunca gostei de pastor, eu nunca gostei dos evangélicos. E por várias vezes que ela chegou nos cultos, também batia nela para ela não ir, mas ela nunca desistiu. Só que de todas as vezes que ela voltou do meio de vocês, hoje ela voltou diferente.
Quando eu olhei ela nesse estado e coloquei ela para dentro de casa, e fiquei olhando ela falando esses idiomas aí que ninguém entende o que ela está falando, todos foram dormir, eu coloquei minha poltrona em frente ao sofá, onde ela está nesse estado aí. Enquanto eu estou sentado na poltrona, eu recebi a interpretação das línguas que ela está falando. Ela está falando que o céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Ela está falando que Jesus morreu na cruz do Calvário porque tem um propósito com a minha vida. Eu lhe chamei o Senhor aqui para nós quebrar com a terreira nesta madrugada e abrir uma congregação dentro da minha casa. Levanta as duas mãos lá em cima, abre a tua boca, seja embriagado por esse Espírito aqui nesta manhã, seja tomado por esta glória aqui nesta manhã. Só quem quer a presença do céu de verdade, levanta as duas mãos lá em cima, abre a tua boca e fala para o inferno ouvir: eu quero o céu. Eu vou clamar pelo céu, eu estou com sede do céu. Abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus e fique de pé agora. Quarta bênção do abismo, ele falou: pai Abraão, manda alguém na terra, eu tenho 5 irmãos. Quis fazer a obra missionária quando não dava mais tempo. Para ele não tinha mais tempo, para você tem tempo. Para ele não dava, para você dá. Irmão Jorge, eu trouxe uma vez um rapaz para internar aqui, o nome dele é Wagner. Eu levei esse menino para dentro da minha casa. E o crack foi mais forte do que ele. Pregava a palavra, se tornou uma bênção. Trouxe ele para cá, daqui levei para dentro da minha casa. Eu tenho um cobertor na minha casa que até hoje está queimado, por ele usar droga escondido no quarto da minha casa. E tudo que pudemos fazer, fizemos. Ele não quis ficar nesta casa, lutou contra a vontade dos céus. Mataram ele o ano retrasado, mas ele esteve aqui. Eu levei ele para dentro da minha casa, porque eu queria colocar o céu para dentro dele, mas eu não consegui. Mas eu trouxe um rapaz também uma vez para internar aqui. Ele passou por essa casa, não permaneceu, foi embora. Eu preguei no culto de ensino em Pelotas. Quando eu desci para o porão da igreja, uma mãe falou para mim: o meu filho arrancou a porta da casa onde eu moro para trocar por crack. Os bandidos estão tentando matar ele. Meu filho anda como um mendigo na rua. A família abandonou, o pai não quer ver. Eu venho aqui e lhe ouço pregar e sinto vida. Eu quero lhe pedir socorro. Socorre meu filho. Quando ela saiu do porão da igreja, o pastor que presidia o campo chegou para mim e falou: o que essa mulher queria contigo? Falei: ela falou tal situação sobre o filho dela. Ele me deu um conselho: não mexa com isso não, isso não é para ti. Um fontoura transformado de cada 10 mil acontece com um. Esse rapaz não presta, não vale o que come, aonde chega rouba tudo, a polícia já pegou, bandidos estão tentando matar. Se tu trouxer para perto de você, tu pode causar um dano muito grande para tua família. Tu não tem o meu apoio para ajudar esse homem. Falei: ok. Cheguei em casa e contei a história para minha esposa. Falei: o que tu acha? Ela falou para mim: estamos indo para a Serra Gaúcha, quem sabe tu não tenta uma internação para ele? Porque entre a voz desse pastor e a voz de Deus, vamos ficar com a voz de Deus.
Eu falei para a mãe do menino: traz ele na igreja amanhã de manhã. Fui para lá e peguei ele, coloquei no carro. No meio do caminho paramos para almoçar. Ele não queria almoçar, eu insisti, e ele foi para o almoço comigo. Ele comeu 3 pratos de comida, que eu nunca vi ninguém comer tanto daquele jeito. Todas as pessoas no restaurante olhavam para ele. E eu trouxe ele para cá, pedimos internação, ele aceitou. Ele ficou 3 meses nessa casa. Não aguentou também, foi embora. Eu nunca mais vi o Rafael. Sabe quantos anos se passaram? 15 anos. Nunca mais vi ele. Tem uns 4 para 5 meses, mais ou menos isso, não? Em junho desse ano, eu tinha um sítio em Pelotas, sítiozinho que Deus me deu, de 100 metros por 100 metros. Aí os crentes tudo falavam que eu era fazendeiro, tinha fazenda com um monte de boi, mais de 1000 cabeças de boi e tal. Sítiozinho de 100 metros por 100 metros. E tinha uns irmãos que cuidavam do sítio para mim, irmão João e irmã Fânia, crentes. Irmã Fânia, uma mulher de oração. Toda vez que eu vou para Pelotas, eu vendi o sítio, em vez de ficar em hotel, eu me hospedo lá no sítiozinho, para comer um frango caipira, um pãozinho feito em casa. E eu cheguei em Pelotas, tem uns 5 meses, em junho, cheguei em Pelotas para pregar. Quando eu cheguei no sítio, tocou o telefone da irmã Fânia. Quando tocou o telefone da irmã Fânia, ela falou: pois bem, pastor, eu não vou poder cuidar dos adolescentes hoje, porque chegou um pastor aqui na minha casa, pastor Sandro Fontoura, com a família. Dali um pouco a irmã Fânia falou: sim, pastor, conheço eles há quase 20 anos, ajudei a criar os filhos deles, amamos esta família. Meu esposo cuidava do sítiozinho que ele tinha aqui próximo do nosso sítio. E a irmã Fânia falou assim: não, tudo bem, pastor, fique tranquilo, tá bom, só um momento. Falou para mim: o pastor quer falar contigo. Eu peguei o telefone, falei: pois não, quem fala? E ele fala do outro lado: o senhor, eu acho que não vai lembrar de mim, porque faz muito tempo. O senhor lembra daquele rapaz que o senhor colocou no seu carro, levou para aquele desafio? Eu não resisti lá, mas de lá eu saí marcado. Eu quero lhe dizer que eu sou pastor de uma das maiores congregações da Assembleia de Deus aqui em Pelotas. Casei, tenho 2 lindas filhas, e eu falei: a tua mãe vive? Falou: a minha mãe está viva. Eu queria lhe dar um abraço e lhe agradecer, porque o senhor não desistiu de mim. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi porque o senhor colocou o céu para dentro da minha alma. E tudo que eu tenho nesta vida é o céu dentro de mim. O senhor não vai embora desta cidade sem vir na minha congregação me dar um abraço. Eu fui na congregação onde ele atende, superlotada. A mãe dele lá dando glória a Deus, a esposa, as filhas, porque para uns não tem jeito, mas para outros tem jeito. E nesta manhã eu quero colocar o céu para dentro de você, porque para a tua vida ainda tem jeito, para a tua vida ainda há uma solução. Eu vou orar agora, e eu me atreveria a perguntar: porventura tem alguém entre nós nesta manhã que se encontra parado na fé, ouviu a palavra, deu glória a Deus, sentiu a presença de Deus, e ouvindo a palavra sentiu uma vontade nesta manhã de voltar para Jesus? Eu quero voltar para Jesus. Se tem alguém nessa condição agora, sai do teu lugar e vem aqui na frente desse altar. Eu vou orar pela tua vida agora, e tua história a partir desta manhã nunca mais será a mesma, para a glória do nome de Jesus. Já tem uma pessoa aqui na frente, já tem 2, já tem 3, já tem 4. Levanta as 2 mãos lá em cima e dá glória a Deus por estas vidas que estão chegando aqui. Já tem 5, já tem 6. Levanta as mãos e dá mais glória a Deus. Já tem 7, já tem 8. Levanta as mãos e dá mais glória a Deus. O céu está descendo aqui.
tem 9 lá, tem 10 lá, tem 11 lá. Tá tremendo por quê? Tá suando por quê? Tá chorando por quê? Andarabatu brabadarabachai. Cadê a próxima pessoa? Sai da onde você está e vem. Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar. Busca esta pessoa e traga aqui agora, vem. Jesus, eu amo você. Glória a Deus. Poder estar, glória a Deus, certo nesse momento é o que eu. Glória a Deus. Meu coração é teu, Senhor, de ti não. Quantos estão felizes com Jesus? Tanta saudade, glória, eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, aleluia, faça minha alma ir até o céu. Glória a Deus. Quero sentir a tua proteção debaixo dessa asa. Aleluia. Onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todo sempre. Amém. Glória. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tu pode ser mendigo de pão, você não vai ser mendigo de água. O céu é para você, o céu é para tua casa, o céu é para tua vida. Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar. Segura um pouquinho. Tem mais alguém aqui que não está parado na fé, mas gostaria de aceitar Jesus nesta manhã? Entregar sua vida aos cuidados do Senhor? Se tem, eu estou te esperando aqui para orar pela tua vida. Amém? Amém? Alguma coisa que fale do céu, canta aí. Aleluia. Andarabashura manakandarabashura. Sobre o trono de justiça, Aleluia. eternamente. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida agora. Quantos têm desejo de céu? Querem contemplar a glória do céu? Aperte a mão de 3 pessoas aí na tua volta, uma após a outra. Aperte a mão de alguém aí na tua volta e diga para esta pessoa: o céu é minha herança. Aperte a mão de mais alguém que esteja atrás de você: o céu é minha morada. Eu quero o céu. Eu vou orar e vocês cantam. Pai, estamos diante da tua presença. Muito obrigado por esta oportunidade, por estas vidas que estão diante do altar reconciliando contigo. Reescreve os seus nomes no teu livro. Tu deste uma oportunidade para Davi, tu deste 3 oportunidades para Pedro. Dá uma nova oportunidade para eles te servirem. Guarda a vida deles. Levanta uma geração de missionários neste lugar. Levanta uma geração de doidos e apaixonados pela tua glória e pelo teu poder.
Faça desse desafio jovem o que já fizeste, tirando daqui muitos pastores. Faça desse ambiente uma caverna de Adulão, aonde cheguem machucados e feridos e saiam daqui transbordando da tua palavra para saquear o inferno e povoar o céu. Eu peço as tuas bênçãos no nome de Jesus, amém. Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Ore por mim e pela minha família. Estaremos orando por vocês. Até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Deus abençoe a todos. Tá chorando porque, aleluia, se você tem um Deus, adore o nome do Senhor Jesus. cuidar de você, Ele cuida de você, aleluia, jamais te esqueceu. aleluia. Ele sabe de tudo que você está passando, Aleluia. e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Oh, aleluia. Aleluia. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Aleluia. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Aleluia, creia nessa palavra. Vou te dizer que Aleluia. vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde Aleluia. que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou